borboletas, bem-vindas a mais um episódio do Pod Pri, aquele podcast voltado para você, mulher, onde vamos mergulhar em histórias incríveis de mulheres maravilhosas. E esse episódio de hoje, ele é muito, mas muito especial. Estamos fazendo um ano de Pod Pri e hoje Thalita Bittencourt, a nossa queridíssima sexóloga, retorna ao Pod Pri. Thalita, é um prazer te receber aqui exatamente um ano após o primeiro episódio ao ar. Caraca, tô emocionada. Então, Meu assim, Deus. eu vou começar já te agradecendo, porque assim, você acreditou no Pod Pri, foi a primeira, eu acho que eu tava nervosa, você tava nervosa e tava todo mundo muito nervoso. Mas foi um bate-papo maravilhoso, que eu acho que vale a pena a gente relembrar, provavelmente vão ser outro bate-papo, outra ótica, né, outra visão disso, mas bora lá? Bora demais. Nossa, eu tava vendo, né, ouvindo aqui você apresentar e tal. Cara, um ano. Um ano. Um ano. E você, não sei se você percebeu, não sei, no dia a dia, né, se você consegue ver, mas essa desenvoltura, como é que muda? Sim. Não sei se você lembra da primeira vez. Tava toda Tudo engessado. travada, toda nervosa. E eu ainda falei, Pri, esse vai ser o pior de todos. Tipo assim, não preocupa não que esse é o pior, porque é o primeiro, tem muita coisa pra aprender, né, Sim. pra pegar de jeito e tal. E, cara, eu tô muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar vivendo esse momento mais uma vez. De poder falar sobre os assuntos que a gente vai falar e conversar num momento de comemoração, né? Celebração Sim. por um ano do podcast. Quantas pessoas passaram por aqui, quantas histórias inspiradoras, Sim. incríveis, né? E poder dar essa volta aqui. Círculo, né? Muito gostoso. Muito obrigada. Quem agradece sou eu, de verdade. Ó, muito feliz. Igual lá. Então vamos lá. Como que está a sexualidade das mulheres hoje em 2025? Nossa, minha filha, quanta coisa mudou. Parece que, assim, um ano é suficiente para dar uma volta mesmo, muda a gente, muda a cultura, muda comportamento, muda o mundo, muda tudo, e a sexualidade ela vai acompanhando muito disso, sabe? O meu trabalho continua o mesmo, entre aspas, de olhar para a mulher de uma forma sistêmica, de olhar para a sexualidade dela de uma forma muito mais completa, entendendo tudo como uma questão muito de saúde, de bem-estar. Já era assim lá atrás, só que agora, para mim, na minha visão, tá muito mais enraizado, mas eu percebo que apesar de ter passado um ano e muita coisa ter acontecido, nem tudo são flores, sabe? Naquela época eu achava que a gente já tinha caminhado bastante, que já tinha evoluído muito, que essa área da sexualidade, principalmente feminina, já estava bem, sei lá, não vou dizer consolidada, mas num outro nível de entendimento, de concepção, assim, das pessoas, e eu percebo que não, ainda, sabe? Ainda é um assunto e eu acho que não vai ser na minha geração, não sei Ainda se eu tem vou muita ver. culpa, muita vergonha. Tem muito tabu, tem muita vergonha, tem muita objetificação do corpo da mulher, objetificação também do corpo do homem. Tem se levantado muitas pautas sobre mulher, sobre o homem, sobre o sexo, sobre a liberdade sexual. E eu acho que nessa ideia de buscar essa liberdade, de buscar essa autonomia, esse prazer, as mulheres meio que se perderam, assim, sabe? Tipo assim, elas buscaram uma coisa, encontraram outra. Tipo, você mirar num negócio e acertar outra. Foi completamente diferente. Eu acho que o tiro saiu muito pela culatra. De não só essa objetificação do corpo, mas a objetificação do sexo, do prazer, sabe? Eu percebo que a gente não andou só pra frente, não. Deu uma andada pra trás. Pelo menos, assim, na minha bolha, né? Por onde eu andei com meus eventos, as palestras, os cursos que eu fiz, os eventos que eu fui, eu pude ver que tem muita coisa ainda para andar, para enxergar. E hoje, conforme a nossa conversa for caminhando aqui, eu quero trazer um pouco dessa percepção para que as pessoas entendam que sexo é uma coisa divina, que é uma coisa saudável, que é uma coisa prazerosa, é divertido, tem que ser, deveria ser. E esse negócio da gente objetificar, sabe, nossos corpos, nos resumirmos
a um objeto sexual. Como se a gente Sim. estivesse aqui só para satisfazer o outro, o nosso corpo fosse só para isso. Aí você acaba diminuindo a mulher e colocando ela sei lá, numa caixinha, num quadradinho. E, cara, fica muito pouco. Porque aí aquela mulher que não tá satisfeita, por exemplo, com o corpo, pronto. Aí ela detona. Porque se o corpo essa porta de entrada, né, esse Se negócio, essa parte da sexualidade virou culto ao corpo, né, que você tem que estar dentro daquele padrão, né, só serve aquilo. Se você não tá. E nem é só um padrão físico, do tipo, você tá magra, esbelta, alta, não é só isso, sabe? É um padrão de você ser uma mulher sexualizada. Tem mulher que é muito sensual, é diferente de ser sexualizada. Sexualizada, onde você vai, você fala, meu Deus, a mulher tá... Parece que ela tá se vendendo o tempo inteiro, sexualmente falando. Sim. A sensual, ela não abre nem a boca. Ela não precisa abrir a boca, ela chegou, pô, sabe? É um tal de borogodó. Tem e ponto final. E essa coisa dessa objetificação da mulher, do corpo do homem e do sexo, eu tenho observado que ao invés de caminhar para frente, de trazer uma luz sobre esse assunto, de falar, meu, vamos olhar para isso, vamos de quebrar esses tabus, entendeu? Vamos viver essa área da nossa vida da maneira como a gente merece. Eu acho que essa luta foi para esse caminho, era para ser aqui, mas o tiro foi para outro canto e aí não deu muito certo. Sabe? Mas também não é uma regra. Em contrapartida, eu vejo também muitas mulheres que têm se descoberto, redescoberto, sabe? Olhado para essa parte e sentido a necessidade mesmo de cuidar e tem alcançado esse cuidado, conversando com seus parceiros, as mulheres que não são casadas, porque não é só mulher casada que transa, aliás, tem mulher casada que não transa, né? Então, é uma questão assim de olhar não como uma área externa da tua vida. A gente divide área profissional, pessoal, não sei o quê, e cadê a área sexual? E você não deixou de ser a Priscila pessoa para estar aqui como uma pessoa jurídica, digamos, sabe? O seu trabalho. Você é a mesma pessoa. Você só está desempenhando um papel diferente, mas não mudou quem você é, a sua essência é a mesma. E essa área da sexualidade, ela precisa ser integrada. Ela a vida inteira foi deixada de lado. Então a gente precisa resgatar. E acaba que esse silêncio causa um impacto no bem-estar emocional das mulheres, né? Total. Olha, eu falo que sexo não é tudo na vida de uma pessoa e na vida de uma mulher, por exemplo. Não é tudo, não é mesmo. Ninguém vive transando 24 horas por dia. Nem quem vive disso é assim. Sim. Mas é uma questão de que quando você está alinhada nessa área, você tem uma relação, seja com quem você quiser e do jeito que você quiser, no formato que você quiser, nos modos que você quiser, mas você se sente amada, você se sente desejada, você se sente vista nessa relação e você tem uma relação sexual, cara, quando acaba essa relação, você quer mais. Eu nunca vi alguém transar e ao final gostar e ser prazeroso e gozar e falar, não quero mais. Não quero isso aqui pra minha vida não, isso aqui não presta. Meu Deus. Não tem, Não né? tem. Pessoa que faz, gosta, goza, ela quer mais, ela quer vivenciar aquilo. E é isso que você falou. Regula os hormônios, regula o sono, regula a pele, rejuvenesce. Isso não é conversa não, cara. Existem trocentos estudos, sabe, que apontam mesmo essa saúde, essa chega do seu trabalho de manhã sorrindo, né? É diferente. Eu falo que a mulher que tem uma vida sexual satisfatória, feliz e plena, e isso não quer dizer que isso seja uma constância, que toda relação, e que não é isso, mas essa mulher que tem que ela cultiva esse bem-estar, ela vive diferente. Ela é mais feliz, você vê, cara, do mesmo jeito que você vê uma que não tá legal, você vê uma que tá muito bem, sabe, que tá bem resolvida, e aí entra uma série de coisas, né, tá bem resolvida com o seu corpo, com a sua vida, com a sua história, com o seu trabalho, tudo isso impacta. Não adianta a gente querer formulazinha mágica, porque de repente alguma coisa não tá funcionando lá, mas aí você tá toda cagada no trabalho, então você tá toda cagada com o filho, sabe? Você tá toda desregulada, seus hormônios, sua vida tá uma bagunça, mas você quer performar na cama? Não vai, não vai, a conta não fecha. E apesar de não ser, eu acho muito que é uma conta matemática. Porque não tem como, não fecha, entendeu? Mas eu sei que não, porque tem todas as questões subjetivas, emocionais,
mentais envolvidas, até espirituais, Sim. sabe? Mas é uma coisa que não pode estar à parte. Não sei se você lembra, mas eu também não vivi essa época, né? Talvez você também não, mas a gente deve ter visto é, séries, novelas, que tinha a casa do senhorzinho, do fazendeiro lá, e Sim. tinha um banheiro fora. Sim. E, cara, eu cheguei a ver casas de familiares, meu, no interior, assim, que tinha um banheiro fora, as pessoas usavam banheiro Fora fora, de casa. porque eram as suas vergonhas, sabe, Sim. era tipo, cara, você imagina hoje em dia você ter um banheiro fora da sua casa, para você fazer as suas necessidades. Necessidade. Esse contexto, ele tem muito a ver com a questão da sexualidade também, Uhum. sabe, de colocar pra fora. É uma coisa externa, é uma coisa não vista, é uma coisa não cuidada, é uma coisa não trabalhada. Tá ali. A gente sabe que faz parte, mas eu não olho para isso, porque isso faz parte das minhas vergonhas. Vergonhas. E aí são vários tabus enraizados, e as pessoas, quando elas querem romper com esse tabu, aí elas vão para os extremos, entendeu? Aí é por isso que tem Acho que muito. perde o equilíbrio, É, né? é por isso que às vezes tem mesmo essa questão de objetificar. Eu tava vindo pra cá e assim, tem uma música super antiga e eu gosto dela, uma música de carnaval. E, tipo assim, eu tava olhando e analisando, porque depois de um tempo você vai analisar as coisas e fala, meu Deus, como que era? Mas era uma música que chama Mulher Brasileira é Toda Boa. É toda boa, é toda boa, Aham. é toda boa. Pois é, no início, acho que é o Psirico que canta, ele fala assim, agora eu vou falar diretamente para as mulheres. Aí fica todas as mulheres oriçadas, todo mundo feliz, não sei o Sim. quê. E aí ele fala assim, eu vou me preparar para falar com as mulheres, agora eu vou tirar a minha roupa. E aí fica a mulherada tudo louca, sabe? Então, é cultural no nosso país a objetificação do corpo da mulher. O homem falar de uma maneira mais provocativa, Sim. colocar uma música que remeta ao sexo. Hoje em dia, então, mais ainda do que antigamente, não tem nem comparação, porque as músicas de hoje em dia, elas são sexo puro. Gente, elas são muito Elas são muito explícitas. explícitas. Tipo assim, não é igual antigamente que dava uma velada e você. Sabe, criança, por exemplo, não entendia. Dançava, mas não entendia. Os Sim. adultos, ok. Mas hoje em dia não, já é escancarado, já é preto no branco ali, entendeu? Então não tem uma coisa pra você, não é. É. Então, acho que esse andar, ele precisa entrar em equilíbrio, como tudo na vida. E eu penso que a gente tem caminhado para esse equilíbrio, sabe? Uma ponta que entende a Uhum. questão de olhar a sexualidade como uma Sim. forma de saúde, a outra que é como uma libertinagem, um terror, e em algum momento essas duas vão se encontrar. Encontrar e achar um meio É, termo que seja o mais saudável, né? senão fica todo mundo doido, cara, porque aí desvirtua tudo, 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 tudo. O prazer, o próprio Uhum. sexo, as interações, sabe, as Sim. relações, com tudo pautada nisso, e não Uhum. dá. E você fala que a falta de libido, que ela está comum, mas ela não é normal. Eu sempre falo isso, não é normal. Não é normal, mas é muito comum. Qualquer mulher da sua idade, da minha idade, que eu Sim. vou conversar, é uma mulher da minha idade, que tem filhos, pegar uma história parecida. Trabalha, tem filhos pequenos, Uhum. tem uma casa para cuidar, tem marido, tem várias coisas para gerenciar. Todas elas vão reclamar: a gente não transa desse tanto, não. E comigo elas ficam meio de dedo, né? Tipo assim, a gente Aham. transa. Aí Não é. quando você começa a apertar, Aí vai soltando, não é? Não transa tanto, não. A gente lá em casa não é assim, fica não sei quantas semanas sem, nananã. A libido, ela é uma energia vital, é pulsão de vida, é o que me faz estar aqui, entende? Ela não tem nada a ver com o sexo diretamente. uhum, O sexo é uma vertente, é tipo uma ramificação dessa parte, mas a libido é o que nos move, é o que faz o nosso olho brilhar, o coração bater sim, e aquela coisa gostosa acontecer. E quando a gente canaliza isso para o sexo, a tendência, se não olhar, aí é outra coisa. Se você não olha, se você não olha, cuida, vai cair numa rotina, seja uma relação a dois ou você sozinha, de uhum, você não se autocuidar, não se autogerir, gerir emoção, gerir prazer, gerir desejo, uhum, porque aí você pode virar uma compulsiva sexual, mesmo não tendo parceiro, porque você se envolve com qualquer um por conta dessa questão sexual, ou sim, você tem 300 vibradores e ali você não se satisfaz com nenhum, ou então você vai se satisfazendo com alguns, alguns, ou você, enfim, vira desse jeito, ou você abre mão. Então, é equilíbrio também. A libido, a falta dela, a baixa dela é comum para todo mundo. uhum.
Todas as mulheres, em algum momento da vida, vão passar por isso. Por isso. Todas, 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 todas. Seja por questão emocional ou hormonal. Fisiológico, hormonal, emocional, relacional, cultural, social, em algum momento vai passar. Para nossa libido baixar, cara, basta um comentário. Um comentário que não saia muito assim de acordo com o que você está acostumado a ouvir, o que você queira ouvir, e um comentário que vai direto na sua ferida. Porque se for um comentário maldoso, mas que não te atinge, Sim. você não tá nem aí. Agora, se é um comentário maldoso atinge. que vai numa ferida sua, a sua libido baixa ali. A sua libido baixa, e essa libido baixa no quê? A minha autoestima baixa, a minha segurança diminui, então eu fico uma pessoa mais insegura, eu fico mais receosa, eu fico com medo, eu fico travada. Entende? E aí isso vai refletir na cama. Então, você vê um comentário que talvez eu tenha recebido numa rede social ou de uma pessoa próxima a mim, que falou pessoalmente, falou olhando pra mim alguma coisa, Sim. e isso daqui eu levei pro coração porque tocou numa ferida e na cama eu não consigo desenrolar. Homem não passa por isso, não. Não tem esse rolê, não. Eles são mais. Muito. Homem não fica preso nessas coisas. A mulher não, entende? Sim. Então, são vários fatores que detonam a nossa libido. Então, é comum ela estar baixa, mas não é normal. Então, o que eu posso fazer? Eu vi que aconteceu alguma coisa, ou na minha relação, sexualmente falando mesmo, a gente não tá legal, não tá conversando, não tá tendo as relações, tá tendo, mas não tá sendo bom, não tá sendo prazeroso, não tô conseguindo chegar ao orgasmo, eu tô sentindo dor, alguma coisa, eu preciso comunicar pro outro. Eu preciso falar. Problema de libido se resolve conversando. E é a última coisa que o casal faz, conversar sobre esse assunto. E você tem dicas para os casais conseguirem conversar mais, para a mulher conseguir acessar o seu parceiro? Cara, a primeira coisa que assim, é básico, sabe? As pessoas querem se relacionar, mas não querem fazer o básico. Conversar, não tinha que ter dica para eu conversar com a pessoa, porque a pessoa naturalmente já tinha que se abrir para isso, até inclusive para situações e conversas difíceis. Relacionamentos precisam desse tipo de conversa. Mas sim. Então, mas tem algumas coisas sim que os casais podem fazer e que vai ajudar muito, 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 que é o quê? Criar momentos, rotinas para falar sobre esse assunto, mas sem ser de forma de DR, de peso. Sem ser aquela cobrança. Brigas, conversas que não virem brigas, sabe? Aquela coisa que, amor, a gente precisa conversar sobre assunto XYZ e já sabe que tem uma coisa tensa no ar. Não, a gente senta, a gente faz uma comidinha gostosa, toma um vinho, vai em algum lugar e a gente começa a conversar, cara, sobre a vida, porque isso aí faz parte da vida. Então, de uma forma muito natural, o que eu tô fazendo, o que você gosta, o que você não gosta, como que pode melhorar isso, como que pode melhorar aquilo, existem algumas posições, algumas formas que quando a gente começa a conversar com o outro, aquilo vai gerando uma conexão sexual, sabe? Uma tensão, mas uma tensão boa, sabe? Eu falo, porque eu gosto tanto quando você me beija assim, você me pega desse jeito, você me abraça, você fala tal e tal coisa, aquela posição que você faz me deixa, nossa, louca. E aí você dá corda pro outro falar também. Você vai dando munição para ele falar. Então você fala, ele fala, e aí vocês vão entrando numa sintonia de poder conversar de uma forma mais leve. Tem alguns jogos interativos na internet, jogos para casais, que vem com perguntas e respostas, tem uns dadinhos também que são muito legais para brincar e inovar em questões de posição. Sim. Mas tem uns também que vai tendo uma conversa, a gente joga e faz uma pergunta, aí o outro responde, vai jogando, só que tudo isso de uma forma mais sexual. Ninguém vai pegar um dadinho desse pra jogar como se fosse, sei lá, um joguinho infantil, entendeu? É um jogo, aí a gente coloca uma música, baixa a luz, coloca... Você tem todo um preparo. Você precisa se preparar, é isso. Você precisa se preparar pro ato, pra conversar sobre e pra querer. Ninguém acorda, quer dizer, ninguém não, algumas pessoas acordam já querendo, com vontade e tal, mas se isso não está acontecendo naturalmente, eu preciso provocar. A gente chama isso de desejo responsivo, onde eu tenho responsabilidade sobre esse desejo. Então eu preciso manifestar, eu preciso trazer ele, porque se eu não fizer alguma movimentação, não vem. Então, sentar, falar, mas sem que essa conversa vire um problema. E geralmente esse é o ponto. Toda conversa que vai falar sobre sexo vira uma briga.
Ah, porque você me cobra, porque você faz isso, porque você não sei o quê, e você não faz isso, se você me procurasse desse jeito. Você me procura todo dia, mas você me procura já querendo meter? Sim. Se você procurasse me beijando, com uma surpresa, arrumando as coisas de casa, sendo mais parceiro nisso, naquilo, aí já vira uma treta. Entende? Sim, sim. Então, as pessoas precisam Porque você já vai no aprender. intuito de cobrar, É, né, você já tá achando aquilo ruim, então você já vai naquele é, desabafo. você perde essa coisa da comunicação, não é só não violenta, mas é uma comunicação mais amorosa. Sabe, de falar, de conversar. Você imagina, você tem uma rotina puxada, considerando tudo que você faz, consultório, podcast, as crianças, tarefa, casa, marido, preocupação, sabe, externas e tal. O seu marido também tem. Às vezes a gente olha só para o nosso umbigo e acha que só a gente está correndo, só a gente está cansada. Tem casal que compete quem está mais cansado. Ai, eu tô tão cansada hoje, amor. Ai, mas eu tô muito mais. Ah, eu tô muito mais, porque meu dia foi isso, meu dia foi aquilo. Ai, sabe? Então parece que tá competindo o tempo inteiro. Os dois estão cansados. Então eu considero o seu cansaço, respeito o seu cansaço, você considera e respeito o meu, e dentro da dinâmica da nossa casa, a gente vai começar a criar janelas para ter momentos onde essa conversa flua de uma forma mais natural e amorosa. Talvez a gente saia do contexto da casa, mas criar um momento no dia, falar, vamos tomar um café em tal lugar? Vamos caminhar no parque? Só eu e você, sem as crianças. Vamos Sim. a um barzinho, só eu e você? Coisas que eventualmente a gente fazia quando era namorado, quando não tinha filho. E aí, com o passar do tempo, não faz mais. Libido é movimento. Libido é vida. Libido é expressão. Libido é sentimento. Libido, se eu quero atiçar essa questão sexual, eu preciso fazer sexo. Eu preciso falar sobre isso. Eu preciso pensar nisso. Eu preciso ter preliminares que me acendem para a relação. Então, a gente tem vários cenários: mulheres que não lubrificam, mulheres que não têm essa vontade natural, mulheres que estão numa relação complicada, e às vezes nem é uma tóxica, abusiva, nem nada, mas a rotina do casal é totalmente incompatível. Um chega a tal hora, nessa hora que está chegando, o outro já está preparando para dormir. Então, assim, são casais que moram na mesma casa, mas às vezes nem se encontram. Entende? É tipo um oi, tudo bem rápido. Não param para. Não é um lar, é uma casa. Um lugar onde as pessoas se encontram. Então, tudo isso precisa ser considerado. Eu falo que a libido, ela precisa de atenção. Você tem um carro, comprou ali com o maior esforço do mundo, você gosta do carro, é o que te leva, é o que te traz, é o que te dá uma série de... te ajuda, né, facilidades e tal. Cara, você vai meter esse carro numa concessionária, numa birosca de esquina totalmente sem referência para fazer uma manutenção? Não vai. Você sabe que o posto ali da esquina tá cheio de problema, tá tendo combustível adulterado. Você vai abastecer lá? Não vai. Mas com a relação, que é o nosso bem maior, aí a gente faz de qualquer jeito. Vai em qualquer birosca para abastecer. Se abastecer. Entendeu? Tá cheio de casamento, relacionamento, que tá capenga das pernas assim, porque os casais não param para olhar. Porque tudo é prioridade. Menos isso. Tudo. Os filhos, o trabalho, a hora disso, o médico que está marcado, a reunião não sei das quantas, tudo é uma grande prioridade. Mas aí quando fala da prioridade do casal, pegar tipo uma quinta-feira, uma quarta-feira à tarde, cancela a agenda. Cancela tudo. Hoje a gente vai tomar um sorvete no parque. Ah, pelo amor de Deus, não, gente, que porque absurdo. não dá. Mas se você tem um amante, você tem uma amante, você dá um jeito de meter um migué no trabalho e ir para um motel 2 horas da tarde numa segunda-feira. E aí? Então não é nada, cara, é questão de querer, é questão de se colocar no movimento, sabe? De fazer acontecer. Não preciso de um amante para fazer isso na segunda-feira. Eu não posso fazer com meu marido? Sim. Mas por que não faz? Entendeu? Por que não faz? Por que eu vou fazer? Por que eu vou encontrar meu marido 2 horas da tarde, quebrar a agenda dele, quebrar a minha agenda, bagunçar toda uma rotina da semana, se eu tenho ele à noite? Só que à noite eu não vou fazer, porque eu vou estar cansada. Eu já vou estar estressada por um monte de coisa que aconteceu. Mas se eu tô no fogo, na flor da paixão ali com uma pessoa, um amante, 2 horas da tarde, minha filha, é qualquer hora, qualquer dia. Sim. Eu dou um migué, eu cancelo a reunião, eu faço o que for, meto atestado, não sei. Mas Os você vai casais dar conta as pessoas fazem. daquilo virar. Vai e vira. Vira. Uma vez eu estava fazendo uma parceria com um motel aqui em Brasília,
E a gente, cara, foi muito louco. Foi até perto do Dia dos Namorados, né? E a gente pegou a taxa não, era a estatística, tipo assim, de horários mais movimentados e dias mais movimentados. Segunda, 2 horas da tarde. De 1 às 2, que é horário de almoço. Nossa. Segunda-feira. Aí eu falei, cara, mas segunda-feira, tipo, por que será? Porque é o óbvio, né? O casal amante, ele fica afastado no final de semana porque o homem tá com a família, a mulher tá com a família, tá todo mundo separado. E quando chega segunda-feira é o momento de encontrar. Na primeira oportunidade. tarde já. Às vezes não almoça, cara. Não almoça. Comida de verdade, né? Almoça outra coisa. Almoça outra coisa. Mas tá lá batendo ponto. Sabe? Aí se você chama seu marido 1 hora da tarde pra almoçar, você pode falar, não dá, olha. Mas se o foguinho estiver batendo, você vai fazer. Então, a gente não precisa viver como amantes, a gente não precisa viver como no início da relação, a gente não precisa estar tentando reacender fogo nenhum, porque a vida não anda pra trás, ela anda pra frente. Eu não sou mais a mulher de 1 ano atrás, eu não sou mais uma mulher de 11 anos atrás, que foi quando eu conheci meu marido. Eu não tenho a mesma disposição, o mesmo fogo que eu tinha lá atrás. Às vezes eu tenho mais, às vezes eu tenho muita coisa melhor, mas algumas coisas ficaram ali. Ele me seduziu, me conquistou com algumas coisas, a gente resgata isso. Eu vou lá e resgato. Eu não quero me teletransportar pra cá. Eu não quero ser mais a menina, sei lá, 27 anos, eu não quero mais ter aquele corpo, eu não quero ter aquela vida, eu quero ter essa vida com essa pessoa, mas eu quero resgatar algumas coisas. É um resgate, não é querer voltar e viver uma vida que você... O que você pode fazer pra tornar essa relação melhor ainda do que... E cara, sabe como você faz isso? Conversando e agindo. Sabe, amor, eu lembro do meu marido, por exemplo, a gente gostava muito, muito de ir ao cinema. E a gente tinha uma flexibilidade naquela época de poder ir à tarde. Eu era bem mais nova, não trabalhava com o meu trabalho, ele também tinha uma flexibilidade na questão do trabalho. Aí, tipo assim, quinta-feira à tarde, 2 horas da tarde, a gente tinha a possibilidade de ir ao cinema, parecendo 2 adolescentes, sabe? E isso acontecia. Hoje já é um pouco mais complicado, mas se abrir espaço na agenda, vai dar para fazer também. Então, e era uma coisa que encantava, era uma coisa que preparava, ó, vou passar na sua casa pra te buscar, então você já via a roupa, aí nessa época a gente ainda não fazia as coisas, sabe? Então, mas mesmo assim, eu vou colocar um vestidinho, vou colocar um decote, porque a gente quer provocar, a gente quer estar se sentindo desejada, se sentindo bonita. Então, toda essa preparação a gente esquece ao longo de uma relação por conta do tempo. Vou citar um exemplo, tá chegando o Dia dos Namorados, olha só que legal, né? Cara, você vai a um restaurante, você vê casal de namorado, você vê de longe que eles são namorados. E de longe você vê um casal que é casado. É celular. Geralmente quem tá se conhecendo não tá mexendo no celular. Não tá. Se ela tá na bolsa, exatamente, no bolso, tá olhando. E quando eles estão se pegando, eles estão pegando. Outro dia eu fui ao mercado com meu marido e tinha um casal lá se pegando. Não é de safadeza, assim, mas de mão dada. Aí olhava o negócio e beijava, aquela coisa. Eu falei, meu, namorado. Com certeza namorado. Aí você vai pra galera do casado, não tem esse envolvimento. Gente do céu. Tipo assim, você não precisa voltar a ser o que você foi, mas são detalhes que fazem diferença. Então, por exemplo, vai ter Dia dos Namorados, aí a galera decide que vai jantar. A namorada, minha filha, é a preparação. A preparação é cabelo, é unha, é roupa, é lingerie, é perfume, é maquiagem, é um monte de coisa. A mulher casada, se ela tiver filho, ainda dá uma piorada. Cara, tem mulher que vai comemorar Dia dos Namorados com a unha sem fazer. Por fazer lascada, sabe aquelas unhas que tem metade, não tem metade? Uma roupa, ok. Um cabelo, ok. Tudo muito ok, sabe? Tudo muito morno. Tudo muito morno, nada muito assim, sabe? Cara, eu vou comemorar esse Dia dos Namorados como se fosse namorada dele. Então eu vou me preparar o cabelo, a gente vai sair, não sei o quê. A gente pode sair da mesma casa, no mesmo carro, mas é o encontro. E aí perde o encanto, entende? Então, assim, são pequenas coisas. Pri, nesse 1 ano, tanta coisa mudou e eu pude ver que não é tantas coisas mirabolantes. Se a gente fizer o básico, bem feito, tá perfeito. Tá rindo. Tá perfeito. Beijar na boca, elogiar, deixar bilhetinho safado,
deixar a calcinha lá no negócio do carro pra ele ver, colocar a calcinha no bolso, falar, meu filho, quando tu chegar, tô aqui pronta pra você, vá, só vai, mas vai com essa calcinha aí, vai cheirando ela, cheira aí pra você ver como é que é o cheiro, sabe? Dá um beijo, uma pegada, uma apertada, fala, meu filho, quando você voltar, eu vou acabar com você. Ele nem vai. Ele vai, não, peraí, acaba agora, e aí acaba depois. Deixa eu já garantir. Eu posso entrar mais tarde. E deixa eu garantir que você tá com esse fogo, porque à noite pode ser que você não esteja, porque tem isso da gente já tentar e chegar à noite não rolar. Então, deixa eu garantir que já tá tudo bem, que vai acontecer, sabe? E a gente não faz. Meu, a gente não precisa fazer coisa demais, nada. Você não precisa ter vibrador, embora eu ame, indique, falando, vai, mas não precisa. Você não precisa transar todo dia. Você não precisa performar, você não tem que ter as melhores posições, você não tem que ter o melhor corpo, você não tem que ter nada, você tem que ter vontade, sabe? E pegar esses detalhes e colocar dentro da relação. Vem muito da mulher, mas também vem muito do homem. E a mulher se abrir, porque existe um problema, tem homem que não faz isso, não provoca, não procura, mas procura de um jeito torto. Sim. Procura só querendo meter o negócio, entendeu? Mas não ele prepara. Não procura na conquista. Não, ele não conquista, porque na cabeça dele já tá conquistado. Sabe? Aí fica à mercê da mulher essa movimentação toda. Mas quando o cara entende também, sabe? Tipo assim, se arruma. Pra quê? Não interessa. Se arruma, roupa mais ou menos assim, e leva. Vai para um restaurante, vai para um passeio, vai viajar. Outro dia eu vi um vídeo no Instagram, até mandei pro marido, olha, é esse tipo de coisa que você tem que comunicar, o seu algoritmo ficar te mandando o tempo inteiro. O marido lá fez a surpresa, mandou a mulher colocar a mala lá, e arrumar uns trem, e falou, ó, a gente vai pra um lugar, as roupas são assim. E lá no avião, que foi falar pra ela pra onde eles iam, e tal, cara, uma viagem surpresa, eu achei assim, falei, olha, assiste isso que o algoritmo vai entender, e ele vai te mandar mais disso pra você aprender. Mas não precisa de uma viagem. Leva até um restaurante que ela gosta. Sim. E você não tá acostumado a levar. Tem um restaurante, eu nem sei o nome, então não tem nem como fazer propaganda. Mas é um restaurante que eu vi que você faz um jantar às cegas, sabe? Você chega lá, você não sabe qual é o menu, você não sabe nada. Você chega e tudo é de olhos vendados. Eu acho que eu já vi propaganda no Instagram. Pois eu já vi, não sei o nome, eu sei que tem um aqui em Brasília desse jeito. Então é uma experiência diferente. A gente precisa usar e abusar dessas coisas que estão ao nosso alcance de forma simples e fácil. A gente não precisa de muita coisa, não. É o básico bem feito. Beijar na boca. Às vezes as pessoas me procuram e falam assim, eu queria tanto dar uma movimentada, Thalita, assim, minha libido tá tão baixa, eu não tenho vontade de nada, não sei o que lá. Tá, mas vocês beijam na boca? Porque uma coisa é você não ter vontade de transar. Outra é dar um beijo na boca. Relacionamento aí, né? Mas eu não beijo na boca. Mas aí eu não olho pra ele, mas eu não tenho tesão disso, não tenho tesão daquilo. Aí você fala, cara, então é óbvio que você não vai transar. Claro. Mas a gente já tá junto há 10 anos, há 11, há 20, sei lá. Aí o beijo apaga porque a gente apaga. A gente que apaga. Aí você vai prestar atenção, você tá deixando a rotina, a correria te engolir. E engole. Porque se você começa a fazer tudo no automático, aí você levanta, aí você só dá aquele bom dia e dá um beijinho no rosto e já vai começar a sua vida, geralmente, ainda mais a gente em cidades maiores, assim, que nem todos têm o privilégio de estar se encontrando para almoçar, de estar indo em casa para almoçar, você só vai encontrar à noite. Ou seja... E aí é boa noite e dormir. No outro dia a gente se fala. Então, se você não tem essas atitudes, se você não faz o resgate, reinserir isso na sua rotina, acaba. Cara, o que custa você pegar um papel, fuleiro, escrever lá, quando você chegar em casa, eu vou estar assim, te esperando, e deixar no bolso dele, deixar na carteira dele, pegar uma calcinha e embolar naquele negócio lá, na marcha, no câmbio, sei lá, do carro, falar, deixa aqui. Porque ninguém vai entrar nesse carro além de mim, deixa essa calcinha aqui. Quando você chegar, já dá um tchan. Sabe? São detalhes que fazem tanta diferença, mas a gente não cuida. Então não dá pra dizer que a minha relação esfriou, que a minha relação acabou, que a minha relação isso, a minha relação aquilo, sendo que eu não olhei pra ela. É uma responsabilidade minha, não é do outro. Quando uma relação acaba, quando o desejo acaba, quando o tesão acaba, o fogo acaba, é responsabilidade do casal. São os dois. Os dois se perderam.
Não adianta falar porque minha mulher parou de transar, porque a minha mulher parou de querer, porque a minha mulher parou de não sei o quê. Tá, e você? Qual a sua responsabilidade diante desse caos? Tem muito homem que eu vejo, isso acontece demais, assim, com a minha audiência, né, galera que me procura, de falar, Thalita, meu marido me procura. Ele me procura, se deixar ele me procura o dia todo, ele quer o tempo inteiro, não sei o que, não sei o que. É como a gente falou, às vezes procura de um jeito errado, só querendo chegar e já fazer o trem, mas a mulher rejeita, cara. Aí já serve para um outro podcast, sabe, da gente falar, por quê? Porque se você chega pro seu marido, imagina você toda pomposa, lingerie nova que você comprou e toda se querendo, ai amor, tô pronta, e vai pra cima dele e ele fala assim, não, Priscila, hoje eu tô com dor de cabeça, eu tô cansada, não, cansado, tô estressado, tô com dor de cabeça, tô com dor não sei o que lá, não vai rolar. Cara, você já imaginou o banho de água fria que te joga? Eu duvido que você compre uma lingerie de novo pra fazer um trem desse. Não compra, não vai. Aí a gente começa, não que o homem seja uma mulher, que ele se comporte como mulher, mas o homem tem sentimento também, cara. O homem também se sente inferior, ele também se sente rejeitado, ele também tem autoestima que se eleva e que se abaixa. Então você começa a rejeitar, tenho vários casos, vários, assim, incontáveis casos de casais que chegaram com essa queixa. Eu procuro, aí a gente aprende, ajuda ali o casal a ajudar esse homem a procurar do jeito certo, mas o retrato procuro e é sempre não. Não quero, tô com dor de cabeça, tô cansada, não tô com vontade, não isso, não aquilo, e é um não. Aí ele procura 1 mês, ele procura 1 ano, ele procura 2. Aí quando a pessoa vai procurar terapia sexual? Quando ele para de procurar. Geralmente ele tá procurando já em outro canto, sabe? E aí não é que, eu tenho que fazer então, porque se eu não fizer meu marido vai procurar fora. Então eu tenho que fazer porque senão eu vou abrir concorrência. Não é isso, gente. É porque sexo é bom pra você. Sim, você tem que fazer porque você quer. É porque você quer. É gostoso. Eu não quero, não tenho vontade, não tenho prazer. Então vamos voltar a ter, porque se você tinha, tá aí, em algum lugar. É a rotina que soterrou isso daí. E a rotina, ela faz parte, ela é importante, ela é necessária. A gente tem uma rotina, cara. Imagina, eu tenho 2 filhos pequenos, se eu não tenho rotina pra comer, pra tomar banho, pra ir pra escola, vira uma zona na minha casa. Sim. A rotina, ela faz parte. Mas essa rotina, ela pode ser gostosa. Eu não vou deixar de trabalhar, ele também não vai, mas um bilhete pode ir junto. Sim. Uma pegada, um beijo, uma sarrada ali antes de ir, uma transa antes de ir, uma transa no meio de dia, acabou. Pede aí um atestado, mete o louco, que a gente vai ao motel agora. Você é louca, não sei o que lá. Bora. Hora que é a hora. Bora. Vai, cara. Libido precisa de movimento. Libido é vida. Se você não colocar... Movimento é cura, libido é cura. Charles, você precisa marcar outros podcasts, não dá pra deixar por 1 ano não, porque tem muita coisa pra falar. Muita coisa, gente. Então, assim, libido, hein? E, Thalita, pra gente saber mais de libido, de autoestima, de não sei o que, vamos relembrar o seu Instagram. Vamos lá, Thalita Bittencourt. Vou soletrar, porque aí você deixa lá na descrição, porque Sim. Tá tudo... Até me achar, meus trem fica banido direto. Thalita normal, T-A-L-I-T-A. Thalita A. Bittencourt. Thalita Bittencourt. A Priscila vai deixar aqui na descrição, aí vocês olhem. Gente. Aí tem lá, aí eu tô indo pro TikTok, que é o mesmo, e já vou voltar pro YouTube também, porque não dá pra confiar só no Instagram, e é isso, galera. Me achando no Instagram, me achem tudo. Então vamos ter Thalitas em vários lugares pra essa nossa libido ir lá pra cima e todo mundo ficar mega maravilhoso. Isso aí. E eu não quero voltar com 2 anos. Quero voltar antes. A gente volta antes e depois volta com 2 anos. Porque agora virou tipo uma tradição. A cada ano pra poder comemorar, né? Já que eu fui a primeirinha a abrir essa porteira. Que bom. Quero muito agradecer, viu? Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada. Passa tão rápido, sacanagem. Foi ótimo. Obrigada. Vamos conversar muito mais ainda. Temos muitas coisas aí pela frente. Tem muitos projetos, muitas coisas. Vocês vão ver, gente. Nos aguarde. Isso aí, Um beijo. Obrigada. E borboletas, chegamos ao final desse episódio mega especial de 1 ano de Pode Pri. Eu espero que vocês tenham amado essa nova conversa com a Thalita, porque é sempre surpreendente, é sempre emocionante, é sempre tudo de bom.
E não esqueçam também que é super importante vocês cuidarem da saúde bucal. E para isso, me sigam lá no Instagram, @DRA Priscila Paggiotto. Nos vemos no próximo episódio. Até mais!